associar a palavra desistir com um dos maiores heróis de Israel parece até absurdo. Porque Davi não desistiu quando ele estava diante do Golias, um homem gigantesco. Davi não desistiu quando ele estava sendo perseguido por Saul, que queria a sua cabeça a prêmio. Mas nós lemos que ele desistiu de trazer para si a arca do Senhor. E olha que Davi, ele conquistou grandes feitos na sua vida. Até hoje, Davi é reconhecido em Israel como o maior rei e o maior herói daquela nação. O maior rei que já existiu, o maior herói que já existiu na nação israelita. Só que como assim Davi desistiu? Quando Davi ascendeu ao trono, ele começou a ter grandes conquistas. A primeira grande conquista de Davi foi ter ouvido algo que nenhum dos reis que antecederam e que sucederam a ele ouviram. Pastor, o que Davi ouviu? Aqui no próprio livro de 2 Samuel, capítulo 5, no versículo 1, Davi ouviu os moradores de Judá e de Israel, a nação inteira, a nação unida, em uma só voz, dizendo a ele o seguinte, dizendo: Davi, nós somos sangue do teu sangue. Em outras palavras, nós não somos a tribo de Levi, a tribo de Naftali, a tribo de Judá, nós somos um só contigo. Sabe qual foi a primeira conquista de Davi? Ele unificou a nação israelita politicamente. No âmbito político, ele conseguiu unificar o país. Todos adotaram um único pensamento político. Para você ter uma ideia do que eu estou falando e como isso é difícil e é uma grande conquista, nós vemos, por exemplo, que quando falamos de política, tem pessoas que são de extrema esquerda, outros que são de extrema direita, outros que são de centro, outros que são de uma direita branda, outros que são de uma esquerda branda. E aí o que acontece? Quando você fala de unificação política, nós estamos falando de todos esses que pensam diferentes se unirem em uma só forma de pensar. Davi conseguiu isso. Grandes revolucionários não conseguiram isso. Homens que marcaram a história mundial não conseguiram unificar politicamente um país, e Davi conseguiu isso. Tanto que você observa que depois que Salomão morre, o país se divide. O país se divide, se rompe. E você percebe que Davi conseguiu criar isso, Salomão controlou isso, mas depois ninguém conseguiu mais esse mesmo apoio político. E Davi, ele teve essa conquista política, de unificar o país. Davi, ele conseguiu uma conquista territorial. Quando ele se tornou rei da nação, ele conseguiu expulsar os jebuseus e expandir a terra de Israel. E aí você até pode pensar: pastor, mas isso é um feito pequeno para um país como o nosso, que tem milhares de hectares, parece algo pouco. Só que para um país que é menor do que Sergipe, qualquer pedaço de terra conquistado já é um grande pedaço. Então quer dizer, Davi expandiu territorialmente o país. O país cresceu, expandiu as suas fronteiras. Só que havia uma conquista que Davi queria, que era restaurar o culto a Deus. Fazia 20 anos que a arca estava fora de Jerusalém, 20 anos.
que a arca estava na casa de Abinadab, que era pertencente à tribo de Levi, mas ela não estava mais no centro da adoração israelita. E o que Davi quer fazer? Ele quer uma conquista espiritual, ele quer restaurar a adoração ao Deus de Israel. Ele quer esta restauração, e nós conhecemos a história, eu já preguei isso para você. Davi reúne 30.000 homens que apoiaram esta ideia. Ele vai até a casa de Abinadab, ele compra uma carroça nova, ele pega uma junta de bois, coloca a carroça para ser conduzida pelos bois, pega a arca, coloca dentro da carroça, e aí conduz para Jerusalém, alegre, feliz, motivado, disposto, que quer realizar, que quer resolver um problema de 20 anos, que quer pôr um ponto final naquele problema que já se arrastava há tantos anos. Ele estava ali disposto, motivado. Só que aí você conhece a história, Uzá toca na arca, a ira do Senhor se acende contra Uzá, e Uzá cai morto. Só para desencargo de consciência, 2 Samuel capítulo 6, versículo 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Mas pode ser que alguém pegue e fala: pastor, mas que Deus malvado, matou o coitado do Uzá, que estava tentando ajudar. Olha, como que Deus poderia ter feito isso? Meu irmão, preste atenção, porque aqui vale ressaltar uma coisa. Há muitas pessoas se queixando de Deus, reclamando de Deus, murmurando de Deus. Muita gente dizendo: Deus não me ajuda, Deus não está vendo o que eu estou passando, Deus está vendo a minha luta e não faz nada. E a pessoa reclama, a pessoa critica, a pessoa até murmura de Deus, se queixa de Deus, e ela pega e fala: Deus não é bom não, Deus é mau, porque Ele não me ajuda, Ele não me socorre. Porém, preste atenção no que diz a palavra de Deus diz assim: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, senão das suas próprias falhas, senão dos seus próprios erros. Muitos dos problemas que nós estamos reclamando, que Deus não nos ajuda, fomos nós mesmos que criamos. Muitos dos problemas, das situações, até das perdas, dos prejuízos, das lutas que enfrentamos, é consequência de más decisões, é consequência de más escolhas, é consequência de atravessar a vontade de Deus. Sabe quando a gente coloca a carroça na frente do jumento? Sabe quando a gente coloca os pés pelas mãos? Muitas, a maioria delas são consequências, sabe de quando? Quando a gente pensou assim: Deus está precisando de uma ajudinha, eu vou dar uma ajudinha para Deus, porque Deus está demorando muito. Eu acho que eu tenho que dar uma ajudinha para Deus, eu tenho que dar uma ajudinha para essa situação acontecer, então eu vou aqui ajudar Deus. Meu irmão, Deus não precisa da nossa ajuda, porque somos nós que precisamos da ajuda dEle. Sempre que atravessamos o tempo de Deus, nós colhemos consequências, colhemos problemas. Pastor, mas Deus não perdoou? Perdoou, mas tudo que plantamos, colhemos. Você tem que entender que Deus perdoa o pecador, mas a consequência existe. A consequência das más escolhas, a consequência dos maus atos, a consequência
das atitudes erradas, você vai colher consequências. Sempre vai haver consequências. Mas, meu irmão, escuta o que a mesma palavra diz. A palavra diz que aquele que confessa a sua transgressão alcançará a misericórdia de Deus. Sabe o que você tem que fazer nessa noite?